Foi. Olá para vocês, eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre fenótipos sanguíneos com relação a um teste antigo que foi muito familiarizado no século XX, mas no século XXI já não tem mais motivo de existir, que é o Cumbis indireto como exame de pré-natal em gestantes ou aquelas que querem engravidar, né? Então eu estou hoje aqui para dizer para vocês que esse teste de Cumbis indireto não deve mais ser utilizado pelos médicos como um teste de pré-natal. Meu nome é Dr. Semi Youssef Reda, eu sou farmacêutico bioquímico, sou especialista em imunologia e microbiologia, tenho mestrado em ciência e tecnologia de alimentos e doutorado em biotecnologia. E trabalho num hemocentro, né? Na minha rotina diária, então, eu vejo quantas mulheres têm sido atendidas pelo serviço de ginecologia e obstetrícia com relação a algumas intercorrências que acontecem, não só durante a gravidez, mas também durante o nascimento do bebê destas mulheres, né? Então, para começar, vou tentar resumir. Os hematologistas que estiverem me ouvindo, que me perdoem se eu estiver cometendo alguma gafe, no sentido de poder resumir. Quando a gente tenta resumir, acaba fugindo um pouquinho do aspecto científico, para poder os leigos entenderem um pouquinho mais. Mas enfim, qual é o fundamento da minha análise, da minha afirmação de que o Cumbis indireto como exame pré-natal não serve para mais nada? Veja bem, o sangue como um todo, né, ele é constituído de uma parte líquida, que é o plasma, depois temos a parte de célula, que tem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. O nosso alvo agora são as hemácias, né? E essas hemácias, elas têm na sua estrutura toda uma membrana que separa o meio externo do meio interno da hemácia. Esta membrana plasmática, que a gente chama, contém várias estruturas, e essas estruturas que dão para a gente uma ideia muito aproximada do que está acontecendo com relação a alguma face interna da hemácia ou externa. Como é que eu quero dizer com isso? Veja bem, esta membrana, ela contém então algumas estruturas, como eu disse, que a gente chama de antígenos, não é? Então, esses antígenos, essas estruturas, que a gente chama de antígenos, né, estão presentes lá e são capazes de estimular o corpo de uma pessoa a produzir anticorpos contra esses antígenos, né? Então, se eu pegar e desenhar uma hemácia aqui, ela tem mais ou menos essa aparência. Ela é uma célula sem núcleo, né, e é bicôncava. E o que nós temos então aqui na estrutura da membrana da hemácia, né? Temos esses antígenos, vários deles, né? E esses antígenos, essas estruturas são agrupadas em categorias, dá para dizer assim. Essas categorias têm uma aparência imunológica com relação ao sangue. Esta aparência a gente chama de fenótipo sanguíneo. Então, os fenótipos sanguíneos mais conhecidos da população são os tipos sanguíneos, o A, B, AB e O, né? E o RH. Então, aqui nós temos os tipos sanguíneos e o RH como sendo parte da estrutura da membrana dessa hemácia, e esta estrutura toda desses antígenos produzem um efeito, né, no organismo da pessoa. Que efeito é esse? Quando ela quer transfundir o seu sangue para alguma pessoa, ela produz um efeito, pode ser benéfico, mas se não for bem estudado, bem caracterizado esses fenótipos, esses antígenos, essas estruturas da membrana da hemácia, pode causar um efeito negativo na pessoa que recebe, só para dar um exemplo. Muito bem. Mas voltando aqui à questão da gestante. Muito bem. Quando a gestante ou a mulher que quer engravidar, ela vai para o médico pede para ela certos exames.
Dentre os exames tem uma coisa lá chamada de Coombs, né? Coombs indireto. Então, teste de Coombs indireto. Em que situações se pede isso? Quando a mãe, então, tem um tipo qualquer, sanguíneo, mas é RH negativo. Então, vamos imaginar, se a mãe for A negativo, B negativo, AB negativo, O negativo, o médico vai pedir esse exame chamado de teste de Coombs indireto. Mas o que é esse teste de Coombs? Ele vai pesquisar no organismo da mãe se ela já tem algum anticorpo formado de outra gestação ou de uma outra transfusão que ela recebeu, né, contrário ao seu RH, que possa ter formado esses anticorpos. Então, os anticorpos de uma mulher que é RH negativo, né, que ela fabrica, é contra um sangue que seja RH positivo. Então, se a mãe é, por exemplo, A negativo e recebeu algum tipo de sangue, hemácia, transfusão ou uma gestação anterior cujo filho dela era, por exemplo, A positivo, a troca de sangue entre a mãe e o nenê faz com que a mãe receba aquele sangue do nenê como se fosse uma coisa estranha e fabrica anticorpos contra esse fator RH, né? Bom, então, por isso que o médico pede, né, o teste de Coombs indireto, porque ele vai prever, ele vai ver se a mãe tem no organismo dela os anticorpos, né, ditos então contra o fator RH positivo, ela sendo RH negativo. Muito bem. Acontece o seguinte, né, que na imunohematologia, para dizer bem certinho, né, o que acontece? O RH, né, essa coisa chamada RH, tem o seguinte aspecto. Então nós temos aqui o RH como sendo um fenótipo sanguíneo. Isso aqui que é importante desse dito agora. O RH, atualmente, ele já tem uma classificação mais profunda. E aqui que os médicos erram quando só pede Coombs indireto. Muito bem. O que acontece? Nós sabemos que o RH, ele tem, formando a sua estrutura, um antígeno D, que é captado pelo Coombs indireto. Então, o antígeno D somente é captado pelo Coombs indireto e ninguém mais. Mas além do D, nós temos um outro antígeno formando o RH, chamado C maiúsculo, que o Coombs indireto não pega. Nós também podemos ter o C minúsculo, fazendo parte do RH, que o Coombs indireto também não pega. Nós podemos ter o E minúsculo, que o Coombs indireto também não pega, e o E maiúsculo, que também o Coombs direto não pega. Vamos imaginar então assim, que o RH é formado pelo D, pelo E maiúsculo, pelo E minúsculo, pelo C maiúsculo e pelo C minúsculo. Todos esses antígenos, todas essas estruturas estão aqui compondo a categoria que chamamos de RH, chamamos de fenótipo, categoria, grupo do RH. Aonde está esse RH? Está aqui na hemácia, na membrana da hemácia, no sangue da mãe. Muito bem. Então, o que o Coombs indireto vai pesquisar? Se a mãe tem anticorpos contra o antígeno D do RH. Então, o RH D somente, maiúsculo. Mas se a mãe tiver formado por uma situação anterior à gestação, anticorpos contra o E, contra o E maiúsculo, minúsculo e etc., o Coombs indireto não vai pegar.
mas esses anticorpos vão estar presentes no sangue da mãe. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, se a mãe engravidou, que é a mãe que engravidou, então tem o bebê. Durante a gestação há uma troca de sangue entre mãe e bebê, isso é natural. Agora, se a mãe é RH negativo e o bebê é RH positivo, muito bem, então essa é a famosa e tradicional situação em que o médico se preocupa quando pega essa situação. Então ele vai pedir o cúmplice direto para ver se a mãe que é RH negativo, por acaso, não formou anticorpos contra ou anti-RH. Mas qual deles? Nós sabemos que temos 1, 2, 3, 4, 5 antígenos formando o grupo do RH. Cúmplice direto vai pegar somente esse aqui. Então, se a mãe formou anticorpos contra o RH D maiúsculo, o cúmplice direto vai pegar, então vai detectar. Então vai estar lá o resultado, né? Teste de cúmplice indireto negativo igual positivo. Então a mãe está aqui nesse caso com uma gestação de alto risco, em que o médico vai precisar tomar uma série de atitudes para essa gestação. Ele vai acompanhar muito de perto, porque aqui já temos anticorpos da mãe que podem atacar o sangue do bebê, tá? Muito bem. Mas só nesse caso a gente poderia se preocupar? Não. Então aqui é que eu chamo a atenção, porque a mãe pode estar formando ou ter formado já durante qualquer outra situação prévia a esta gestação, não é? Devido a outros filhos, devido a uma transfusão sanguínea que recebeu durante a vida, anticorpos contra o E maiúsculo, o E minúsculo, o C maiúsculo, o C minúsculo, e essas estruturas também fazem parte do RH, coisa que muitos médicos não sabem, não é? Mas estão lá, fazem parte desse grupo RH, do fenótipo RH, e que a mãe, se ela for pesquisada com mais profundidade, pode ser que se detecte anticorpos contra esses outros antígenos aqui que também formam RH, né? Muito bem. Agora, nesse caso, vamos voltar para cá, vou mostrar para vocês aqui a barriga de uma mãe, né? O caso clássico aqui, ó. Vamos imaginar que a mãe, nesse caso aqui, né, seja RH positivo e o bebê RH negativo, né? Esse é o clássico caso que o médico não toma nenhuma atitude, né? Não faz nada, não pede cúmplice, não pede nada, né? Por quê? Porque ele acha que não tem problema, né? A mãe é RH positivo. Olha, nota que eu não coloquei o tipo, porque o tipo aqui não interessa para nós, somente o RH, né? Então, a mãe é RH positivo e o neném é RH negativo, tudo bem, né? E a gente sabe que não é. Por quê? Porque o RH tem 5 antígenos, né? Então, nós temos o D maiúsculo, que é pesquisado pelo cúmplice, mas não temos só o D maiúsculo. A mãe pode estar formando anticorpos contra outros sistemas aqui. Então, como eu estava falando, né, aqui tem um esquema de um nenê e a barriga da mãe. Então, o teste de cúmplice, normalmente, ele é pedido quando a mãe é RH negativo, né? Nesse caso, ela pode estar desenvolvendo anticorpos anti-RH positivo e o médico então pede o teste de cúmplice, né? Dando o teste de cúmplice indireto positivo, então se caracteriza uma gravidez de alto risco e o médico então passa a ter um cuidado muito especial sobre essa gestação. Acontece que numa situação contrária, onde você tem aqui a mãe RH positivo, não é pedido nada, e o que é um erro,
porque a mãe pode então ter anticorpos, né, que pode passar para o sangue do nenê e atacar o sangue do nenê, e esses anticorpos serem de RH também, mas não anti-D-zão, né, anti-D maiúsculo, mas pode ser anti-E maiúsculo, anti-E minúsculo, ou anti-C maiúsculo, anti-C minúsculo, etc. Esses anticorpos fabricados pelo organismo da mãe contra esses antígenos presentes no sangue do nenê pode fazer com que haja uma hemólise intravascular, pode fazer matar o sangue do nenê, digamos assim, e causar um problema grave ao nascimento ou durante a gestação, o que é pior ainda. Então, portanto, a minha sugestão é tirar o cúmbis indireto da rotina, né, de pedido médico como um dos exames para pré-natal, e substituir pela pesquisa de anticorpos irregulares, que vai pegar todos os anticorpos irregulares que a mãe fabrique, pode ser que tenha fabricado, contra RH-D ou não, e depois, se der positivo a pai, fazer então a identificação dos anticorpos irregulares no sangue da mãe, no plasma da mãe, ok? Então, isso aqui para evitar que aconteça um caso em que se dê um cúmbis indireto negativo e esteja tudo certo na cabeça do médico, na cabeça da mãe, na cabeça de todo mundo, e que não pode não estar. Então, a PAI, né, que a gente chama o PAI, né, ele é feito em técnicas de hemocentro, banco de sangue. Então, nesse caso, o médico vai precisar pedir auxílio ao banco de sangue, ao hemocentro, porque existe uma técnica toda especial para pegar esses anticorpos, né? E essa identificação também é feita em âmbito de hemocentro e bancos de sangue. São profissionais altamente especializados que podem fazer isso daqui, né? Mas está na hora, por exemplo, do Brasil, do Sistema Público de Saúde do Brasil, nesse sentido, mudar o pedido. Então, você que está me assistindo, você que é mulher, quer ter filho, teve filho, ficou preocupado, não precisa. Peça essa explicação para o hematologista, que é o médico que vai conseguir te dar essa explicação, ou para um bioquímico que trabalha num banco de sangue ou num hemocentro, que também é especialista nesta área e vai te dar essa explicação. A junção do pedido médico correto, né, com o laboratório correto, que é o hemocentro, vai proporcionar uma muito melhor qualidade nos exames pré-natais, né, dentro dos exames pré-natais, tirando o cúmbis, esta pesquisa de anticorpos irregulares. Todos esses anticorpos que a mãe pode formar, repetindo, pode passar pela barreira placentária e atingir o nenê. Atingindo o nenê vai causar um efeito. Ele pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grave, mas vai causar um efeito. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a outra.